Olá! Hoje o programa é especial. O tema, homossexualidade. A mídia tem apresentado fortemente um estilo de vida homossexual livre. Independente do que o Senhor nosso Deus orienta em sua palavra. Além disso, os formadores de opinião, quando você vai contra o que eles pensam, relacionado a este assunto, você já é taxado como homofóbico. Você tem certeza de que a mídia tem apresentado tudo a respeito deste assunto? Será que a imprensa tem apresentado a você dados científicos a esse respeito, a este assunto da homossexualidade? No programa de hoje, você se surpreenderá com informações bíblicas e científicas sobre esse assunto. Você verá também que uma ideologia sem base nenhuma científica tem sido imposta e atacado principalmente os nossos adolescentes, os nossos jovens. O assunto hoje é homossexualidade. E este tema está na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Hoje, um programa especial aqui no programa Na Mira da Verdade, um tema muito debatido em todas as mídias e você vai saber exatamente o que a ciência, o que a Palavra de Deus tem para nos orientar sobre isso. E quem vai estar na mira hoje é o professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Preparado por esse assunto polêmico, mas de um grande amor de Deus para com o tema? É isso mesmo, meu amigo. Olha, estudamos o assunto aí do ponto de vista bíblico, científico também, consultamos especialistas, psicólogos, não é? E nós cremos, meu amigo, que hoje neste programa Deus vai fazer grandes coisas pela sua vida. Deus vai dar muita informação para você e, acima de tudo, você, meu amigo, que é homossexual, ou você que tem um amigo, um parente homossexual, saiba de uma coisa: Deus vai lhe dar muita esperança e demonstrar muito amor por você no programa de hoje. Muito bem, professor. A gente tem que mandar abraço aqui para você que está nos ouvindo aí através da Rádio Novo Tempo. Nós estamos conectados aqui também com a rede de rádios Novo Tempo. Você que nos assiste através de uma parabólica, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. E por as TVs, por assinatura fora, que estão acompanhando também o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E o programa de hoje realmente é um tema interessante e a gente tem que colocar esse tema também na mira da verdade, que nada mais é do que a palavra de Deus. Professor Leandro Quadros, sem muitas delongas, já vamos começar o assunto. Eu queria primeiramente começar o tema colocando em pauta aí como que Deus vê cada pessoa, independente dela ser heterossexual ou homossexual, como Deus vê o ser humano, professor? Tito, esta é uma pergunta muito importante. E eu quero respondê-la com muito carinho. Antes, Tito, eu gostaria só de mostrar para o nosso telespectador e ouvinte, né? Quais são as bases teóricas, bibliográficas que vamos utilizar para este programa. E aí eu vou entrar nessa sua pergunta, Tito, que é uma das mais importantes. Ok. Primeiramente, nós vamos ver aqui um slide, o primeiro slide para o nosso telespectador. O programa de hoje nós vamos ter como base, obviamente, especialmente a Bíblia, certo? O que a Bíblia diz sobre o assunto. E teremos como base algumas obras que vocês vão ver agora em alguns slides. A primeira obra que nós baseamos o programa de hoje é a obra do Dr. John Stott. O título da obra é Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos e ela foi publicada pela editora Ultimato no ano de 2014. No próximo slide, você vai ver o capítulo no qual nos baseamos. O capítulo 16 intitula-se Relacionamentos entre Pessoas do Mesmo Sexo. Então essa é uma das obras
nas quais nos baseamos para o programa. O terceiro slide vai mostrar uma segunda obra fundamental, da qual tiramos muitos dados para o programa de hoje. Então você vai ver agora no próximo slide, esta obra é intitulada Homossexualidade, um guia de orientação aos pais para a formação da criança. Essa obra é do doutor, PhD, psicólogo Joseph Nicolosi e de Linda Ames Nicolosi. Essa obra foi publicada pela Shed Publicações no ano de 2007. Além dessas obras, que são a base do programa, eu queria também mostrar para você uma coisa. Quais são as premissas do programa temático de hoje? Nós partimos de alguns pressupostos que são fundamentais para você compreender o propósito do nosso programa em abordar a homossexualidade e em ajudar os nossos amigos e irmãos homossexuais. Então, você vai agora para o quarto slide e nós vamos ver aqui as primeiras 4 premissas do programa. Pode colocar o próximo slide. A primeira premissa: Deus ama a todas as pessoas igualmente e não considera alguém melhor que outro por ser hétero ou homossexual. Isso está em Romanos 2,11 e é muito claro na Bíblia. A segunda premissa do programa: todos os seres humanos, sejam hétero ou homossexuais, têm o direito, proporcionado por Deus e pelo Estado, de ser tratados com toda a dignidade e respeito que ele atribui à vida humana. Terceira premissa: Cristo quer restaurar a vida de todas as pessoas por completo, tanto nos aspectos físico, mental, social e espiritual. Isso de acordo com João capítulo 10, verso 10 e 3 João, versículo 2. E a quarta premissa desse quarto slide é: a salvação por meio da fé em Jesus Cristo, como revelado em Romanos 5,1, está disponível a todo ser humano, seja hétero ou homossexual. Percebemos isto, a universalidade do oferecimento da salvação, em 1 Timóteo 2,4. Agora, há uma quinta premissa, na qual o programa se baseia, antes de irmos agora para a primeira pergunta do Tito. Esta quinta premissa está no quinto slide que você acompanhará comigo agora. Tendo como base a Bíblia, devemos diferenciar a prática homossexual, pela qual uma pessoa é responsável, da orientação sexual pela qual ele ou ela não é responsável. Nós veremos isso ao longo do programa. Por isso, os textos bíblicos que leremos no programa, eles condenam a prática homossexual e jamais condenam a pessoa que possui a inclinação homossexual. Então isso é bom você ter em mente. E não tenha dúvida alguma também de que Deus valoriza muito a você, amigo telespectador e ouvinte, e que Deus se sente orgulhoso por ver um filho e uma filha que, mesmo tendo as tendências homossexuais, se esforçam para viver dentro dos planos dele. Então, tendo estabelecido essas 5 premissas, agora eu vou para a primeira pergunta do Tito. O Tito perguntou o seguinte: eu faço de novo para você, professor. Faça, Tito, faça a pergunta novamente. Por favor, aí aos nossos telespectadores. A primeira pergunta é o seguinte: como Deus vê cada pessoa, independente se ela é heterossexual ou homossexual? Amigo Tito, eu gostaria de ler esse texto. Enquanto isso, eu queria pedir para você já abrir um outro texto, Tito, que vai ser da segunda pergunta. Você já pode ir abrindo em Tiago 2, 8 a 10, que diz respeito à segunda pergunta. Ok. Ó, em relação à pergunta do Tito, Romanos 2,11 é muito claro em dizer o seguinte, ó: pois em Deus não há parcialidade, ou de acordo com outras traduções, em Deus não há acepção de pessoas. Então, não importa se você é homo ou heterossexual, Deus ama você do mesmo jeito. Tá ok? Deus não considera uma pessoa melhor do que outra por causa da sua orientação sexual. Vamos para a segunda pergunta, amigo Tito? Tá bom, vamos lá. A segunda pergunta é a seguinte: Deus aprova que um cristão heterossexual se julgue superior a uma pessoa cristã ou não, que seja homossexual? Esse texto eu quero que você leia, Tito.
Vamos achar aqui. Enquanto isso vai vendo, você acha aí que eu tô procurando aqui ainda. Sem a minha problema. Bíblia sumiu. Não se preocupe, eu vou achando aqui. Tiago, vamos para Tiago, capítulo 2, 8 a 10, que nos mostra, amigo Tito, qual é, se Deus aprova a atitude de alguns de se julgarem superiores a outra pessoa. Vamos lá, eu achei aqui, Tiago 2, 8 a 10, não é isso? Leia isso para nós, então amigo. Vamos lá. 8 a 10 diz o seguinte: se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Olha só, esse texto diz o seguinte: se você é um cristão, não é? Mas você faz acepção de pessoas e você se julga melhor que alguém porque esta pessoa é homossexual e você não, Tiago diz que Deus desaprova a sua atitude e que você está pecando. Tá ok? Então, tenha em mente isto aqui de forma bem clara, para você ser um instrumento de Deus para levar amor e esperança ao homossexual e não um instrumento do diabo para oprimir a pessoa. Tá bom? Qual é a próxima pergunta, Muito amigo bem. Tito? A próxima pergunta aqui, professor, nós já preparamos essas perguntas antecipadamente, mas antes de eu colocar a próxima pergunta, eu queria dizer a você o seguinte: o nosso canal do Facebook, na miradaverdade.nt, está aberto e você pode dar a sua opinião do que nós estamos falando aqui. Hoje não vai estar aberto para perguntas, mas você pode dar a opinião se você está de acordo ou contra. O objetivo é nós juntos estudarmos o que a palavra de Deus, o que a ciência tem mostrado sobre o assunto. E você pode dar o seu comentário no Facebook. Nós postamos um videozinho ali, onde você, nos comentários, pode colocar a sua opinião, tá bom? A próxima pergunta, professor, é a seguinte: como Deus quer que seus filhos heterossexuais se portem diante da homossexualidade? Como que Deus quer que os seus filhos héteros se comportem diante da homossexualidade? Vamos lá, amigo Tito. A Bíblia tem orientação para isso, meu amigo? Tem. Olha, Opa. A primeira orientação de Deus na Bíblia, Tito, é o seguinte: deve se portar com amor. Ok. Em João 13:35 é dito assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, a primeira coisa, Deus quer que nós nos portemos com amor, que amemos as pessoas. A segunda maneira pela qual Deus quer que nós nos portemos é sem fazer pré-julgamento. Agora vamos ver o quinto slide para você ver o que Jesus diz ali a respeito. Vamos ler o quinto slide. Ali tem um texto de Lucas 5:32, né? E ali diz o seguinte: primeiramente, Mateus 7, 1 a 3 diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Então, primeiro de tudo, nós amamos. Em segundo plano, nós não fazemos pré-julgamento das pessoas. É Deus quem sabe o que levou a pessoa a ter a homossexualidade. Deus conhece a estrutura psíquica, familiar, social, cultural na qual a pessoa viveu. Então, nós não podemos julgar as pessoas. E um outro texto que eu gostaria de ler nesse mesmo slide que estava aí é um texto da escritora cristã Ellen White. Olha que texto fantástico. Jesus, nosso advogado, está familiarizado com todas as circunstâncias que nos envolvem e trata conosco de acordo com a luz que temos e as situações em que fomos colocados. Alguns possuem melhor constituição que outros. Enquanto uns estão continuamente atormentados, aflitos e em dificuldades por causa dos seus desditosos traços de caráter, tendo de guerrear contra inimigos internos e a corrupção de sua natureza, outros não têm nem a metade dessa batalha. Olha que texto fenomenal. Essa escritura cristã diz o seguinte: olha, Deus sabe que muitos telespectadores e ouvintes têm uma luta muito grande com a questão da sexualidade.
seja um heterossexual ou um homossexual. Por quê? Muitas pessoas foram colocadas em situações muito inferiores a outras, em situações menos favoráveis. Então Deus, no seu amor, no seu carinho, na sua sabedoria, Ele compreende perfeitamente todas as pessoas. E por isso você pode descansar com a certeza de que Deus avalia cada pessoa de forma muito particular e individual. A outra maneira pela qual Deus quer que nós nos portemos diante da homossexualidade é aquela que nós lemos em Tiago 2, 8 a 10, ou seja, sem fazer acepção de pessoas. Nós não podemos jamais considerar alguém inferior ou superior por causa da sua orientação sexual. Se nós fizermos isso, nós não estamos sendo cristãos no sentido pleno do termo. Agora, sem fazer acepção de pessoas, eu gostaria de dar mais uma opinião científica para você em relação à homossexualidade. Nós vamos ver essa opinião agora no slide número 7, que é de Françoise Dolto. É uma respeitada pediatra e psicanalista francesa. Veja, não faremos acepção de pessoas aqui, mas vamos dar um dado científico importante que vai ser necessário para a avaliação do programa de hoje. Vamos lá então para o 7º slide, em que nós vamos ver a opinião desta especialista. Ela diz o seguinte: toda criança deseja e almeja ser criada pelos dois progenitores. A criança necessita de ambos os adultos para estruturar-se, tanto em sua inteligência como em sua afetividade. Entre 3 pessoas, os afetos circulam. Quando somos 2, isso forma um espelho e cria uma fatal dependência recíproca. Então, de acordo com essa especialista, realmente, sem fazer acepção de pessoas, ela diz que toda criança deseja, almeja ser criada pelos 2 progenitores, seja pai e mãe. Então a criança necessita tanto do homem quanto da mulher, não é? Para que a afetividade possa circular melhor entre essas 3 pessoas. Essa é a opinião desta pediatra e psicanalista francesa. Agora, uma coisa interessante também é que no dia 23 de abril de 2015, o pastor Silas Malafaia, no programa Na Moral, exibido pela Rede Globo, o pastor Silas Malafaia fez menção a um estudo muito interessante e eu gostaria de compartilhar com você. O pastor Silas mencionou um estudo do sociólogo Mark Rugnerus. Este sociólogo fez um estudo com cerca de 3.000 americanos e ele descobriu uma coisa muito interessante. Vamos para o slide número 8 e você vai ver o que esse sociólogo disse a respeito, por exemplo, de crianças que são criadas por casais homossexuais. É óbvio que há opiniões contrárias a isso, mas eu quero expor esse estudo, sabendo que há outras opiniões, mas esse estudo é muito interessante mencionarmos. Para Mark Rugnerus, ele diz o seguinte: as crianças criadas por casais homossexuais enfrentam maiores dificuldades quando se tornam adultos que aqueles criados por uma família estável, constituída por um homem e uma mulher. Outra coisa que o estudo dele revelou é o seguinte: as crianças se mostram mais aptas para ter êxito como adultos quando passam sua infância completa com o pai e a mãe casados, e especialmente quando seus pais permanecem casados até a atualidade. Então, isso é um dado interessante. Nós, como seres humanos que se preocupam com o futuro do país, precisamos considerar esses dados científicos antes de aprovarmos qualquer lei que venha a, na verdade, desfavorecer o desenvolvimento saudável e psíquico de uma criança. Então é importante considerarmos isto. Nós vamos ver agora o slide número 9, que mostra a opinião de um outro especialista, Ferrari JL. Ele mostra qual é a importância
também da presença do pai e a mãe para a formação da criança. Vamos aí para o slide, então, número 9. A presença de ambos os pais é que permite à criança viver de forma mais natural os processos de identificação e diferenciação. E quando um falta, ou seja, o pai ou a mãe, ocorre sobrecarga no papel do outro, gerando um desequilíbrio que pode causar prejuízo na personalidade do filho. Então, esse especialista também menciona que a presença de um homem e de uma mulher é muito importante na criação de uma criança. Agora, por que isso é assim? Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou, de acordo com a Bíblia, Deus criou o homem e a mulher com uma estrutura psíquica diferente, não é? E com diferentes características. Quando essa estrutura psíquica e essa característica um do outro são combinadas, elas contribuem para o desenvolvimento saudável dos seus descendentes. É por isso que a criança necessita tanto da figura feminina quanto da figura masculina para o seu desenvolvimento psíquico e para a criança também aprender a ser, diríamos assim, mais confortável com o gênero com o qual ela veio ao mundo. Então isso é, inclusive, científico. Temos mais perguntas aí, Tito? Delonguei. Algumas perguntas são maiores, mas vamos lá, meu amigo. A questão é a seguinte, a próxima pergunta aqui que eu quero colocar aqui na mira da verdade, em pauta, para que você possa explicar, já entrando mais para a parte científica, a questão é a seguinte, será que há verdade em dizer que os homossexuais já nasceram assim? Ou seja, já nascem com a tendência ou homossexuais de fato? Olha, Tito, esta é uma questão muito importante. De acordo com especialistas, essa teoria de que a pessoa nasce homossexual, ela não é provada. E a posição da comunidade científica internacional está longe de ser unânime em relação a este assunto. Há várias opiniões sobre o assunto. Por exemplo, nós vamos mostrar no slide número 10 o que diz a Associação Americana de Psicologia. Você vai ver, eu vou dar aqui várias opiniões para você, amigo telespectador e ouvinte, para você avaliar. Primeiro, a Associação Americana de Psicologia diz o seguinte: não existe consenso entre os cientistas a respeito das razões exatas pela qual o indivíduo desenvolve uma orientação heterossexual, bissexual, gay ou lésbica. Mesmo embora diversas pesquisas tenham examinado as possíveis influências genéticas, hormonais, de desenvolvimento, sociais e culturais sobre a orientação sexual, nenhum achado jamais emergiu a fim de permitir que cientistas concluam que a orientação sexual seja determinada por fator ou fatores. Então, dizer que a pessoa nasce assim, isso não é comprovado cientificamente. Outra questão é o Dr. Joseph Nicolosi, para ele, essa afirmação de que uma pessoa nasce gay, ele até chama no seu livro, na página 7, no seu livro na página 59, ele chama essa ideia de uma teoria falsa e não provada. E por quê? Nesse slide número 11, você vai ver o porquê que ele crê dessa maneira, esse PhD em psicologia. Professor, só um adendo, vamos só fazer o seguinte, a gente coloca o início do slide, para você saber a fonte e depois você continua na leitura, porque só para o telespectador não está conseguindo ler tudo ali, então a gente mostra a fonte, onde você está tirando e você continua a sua leitura, pode ser? Pode, meu amigo, beleza, sem problema nenhum. Vamos lá, qual é o próximo slide? O slide número 11. Eu posso ajudar também o telespectador a ler. E vamos fazer uma outra coisa, Tito. Nós vamos também disponibilizar todo o documento elaborado, não é? Ótimo! Sobre o assunto, com todas as fontes, para que o nosso telespectador e ouvinte possa ter essas fontes e, obviamente, ver o embasamento. Então, olha ali, ó. Temos 3 minutos, vamos lá. Vamos lá. Aqui está o slide, não é? Da opinião do Dr. Joseph Nicolosi, onde ele afirma o seguinte: na raiz de quase todo o caso de homossexualidade, há alguma distorção do conceito fundamental de gênero. Ou seja, a criança tem o seu conceito fundamental de gênero está distorcido.
por alguma coisa. E isso é uma das bases para a homossexualidade, de acordo com esse especialista. Vamos continuar vendo o slide, e ali tem mais algo que ele diz ali importante. Uma criança que imagina que pode ser do sexo oposto, ou ser ambos os sexos, agarra-se a uma solução fantasiosa para a confusão em que vive. Esta é uma revolta contra a realidade e uma rebelião, não com más intenções, obviamente, uma rebelião contra os limites estruturados em nossa natureza humana, conforme Deus criou. Então, já que a criança tem essa distorção, não é? Do conceito fundamental de gênero, ela não sabe bem se é homem ou se é mulher, o Dr. Nicolosi, e eu vou mostrar isso mais adiante, ele dá algumas dicas para os pais lidarem corretamente com isso. Ok, professor, o nosso tempo está correndo, o assunto de hoje é homossexualidade. Você pode colocar a sua opinião no nosso Facebook. Nosso Facebook é namiradaverdade.nt. Se você está acompanhando o programa aí, onde quer que você esteja, obrigado pelo carinho da sua audiência, disponibilize aí o seu comentário sobre o assunto, porque nós poderemos colocá-lo, quem sabe, na mira da verdade, tá bom? Não sai daí não, a gente tem que ir para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta. Hoje o programa é ao vivo com um tema diferente. O programa está diferente. Você hoje não está fazendo pergunta, você pode comentar aquilo que nós estamos apresentando aqui. Hoje nós estamos falando sobre um assunto muito delicado, a homossexualidade. E é um assunto que é pregado na mídia de forma intensa. Mas nós queremos aqui apresentar um conteúdo científico e bíblico a respeito do assunto. E o amor que nós devemos ter com todos os nossos irmãos, com todas as pessoas, não importa o gênero. Esse é o programa Na Mira da Verdade. E nós estamos colocando este tema na mira e baseando-se na Palavra de Deus. Onde quer que você esteja, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode comentar sobre o nosso programa através do nosso Facebook. O endereço é namiradaverdade.nt. Você vai ver lá que nós postamos um vídeo antes de nós entrarmos aqui no programa e lá você vai ter a chance de colocar os seus comentários. Quero mandar um abraço aqui para o Sander, que já mandou, o Luiz Fernando e muitas outras pessoas que estão acompanhando o programa. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação. Professor Leandro Quadros, nós estávamos respondendo no bloco anterior, você estava respondendo no bloco anterior, sobre a pergunta de que se fala aí se realmente a homossexualidade, a pessoa já nasce com essa forma, com esse jeito. Como é que você estava falando aí e a sequência do assunto? Vamos dar continuidade, amigo. Antes eu queria só pedir desculpas para o nosso telespectador, que percebi que os nossos slides não estão fáceis de ler. Então fique tranquilo, fique tranquila que nós vamos aí novamente editar esse material, deixar numa cor mais viva para que você possa ter acesso a isso, especialmente na reprise do programa, tá bom? Então eu vou aqui lendo, vou continuar lendo as referências. Você vai ver um pouquinho só do slide para você ter uma noção da fonte, não é? Da pesquisa. E aí nós vamos disponibilizar depois slides ainda mais vivos para você poder acompanhar, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Na psicanálise há uma linha, ela é pouco popular, obviamente, mas há uma linha de Melanie Klein, falando sobre a origem da homossexualidade. Ela fala o seguinte: a homossexualidade não é tratada em momento algum como uma doença, mas sim como um conjunto de sintomas. É uma defesa maníaca, uma maneira do ego se proteger em face de determinadas ansiedades de ordem essencialmente paranoide, mas também depressiva. Por isso, eu gostei muito de uma opinião que eu li de uma psicóloga clínica chamada Ângela Lousada Santos. Ela falou algo muito interessante, ó. A homossexualidade toca a fundo uma questão importante, que é a da identidade pessoal daquele que se desvia da trajetória comum a todos nós. E ela continua: precisamos encontrá-los, aos homossexuais, com o coração e cuidar desse sofrimento que persiste desde a tenra infância. Sofrimento esse subjacente ao estereótipo, mas que está acima de qualquer escolha que a pessoa homossexual venha a fazer. Cabe a nós, profissionais da área psi, o empenho na recuperação dessas imagens,
proporcionando a felicidade de vínculos mais saudáveis e estáveis. Estáveis, não é? Uma outra opinião sobre a origem da homossexualidade é de Jacques Lacan. Esse especialista diz o seguinte, que a homossexualidade feminina, por exemplo, seria a realização de uma identificação masculina em oposição ao desafio ao pai. Ou seja, Lacan confere ao pai o papel principal pela origem da homossexualidade na menina. Professor, isso também está no slide, né? Também está. Qual não, que é o slide? Esse ainda não se encontra no slide. Ah, tá bom, ok. Esse é texto Quando a mais. for, você chama para a gente já colocar aqui. Chamo sim, fica tranquilo. Beleza. Para Lacan, já a homossexualidade masculina, ao contrário, depende de um forte apego do menino à mãe. E, obviamente, isso reforça um apagamento da figura do pai, que muitas vezes o pai, não é, da criança é uma figura paterna fraca, ausente, hostil. Então, Lacan atribui a isso, tá? E para a psicanálise, tanto a figura materna quanto paterna, portanto, tem uma influência significativa, não é? Que vai determinar, de certo modo, a complexidade, não é? Da homossexualidade na vida de uma criança. Agora, esses vários recortes teóricos que nós apresentamos aqui nos indicam uma coisa, que afirmar que toda pessoa nasceu gay não tem como provar cientificamente. Esses recortes teóricos aqui nos mostram a completa ausência de uma unanimidade em relação à origem da homossexualidade no meio científico. E por isso, se você vê na mídia alguém afirmando é assim, 100%, pode saber que ele não está baseando-se, na verdade, na ciência, tá bom? Há um outro aqui, pesquisador interessante, que eu tenho que mencionar para você. Talvez você tenha ouvido já falar de Simon Levi. Simon Levi é um homossexual e um ativista sincero da homossexualidade. Este pesquisador, ele estudou o cérebro de 35 supostos homossexuais e ele fez assim uma análise de um pequeno número de neurônios, né, chamado hipotálamo. E qual foi a conclusão dele após analisar essas pessoas, né, que estavam mortas, analisar esses 35 cérebros? É o que nós vamos ver agora no slide de número 12. Vamos ver a conclusão de Simon Levi? Ali ele diz o seguinte: é importante enfatizar o que não descobri. Não provei que a homossexualidade é genética, nem achei uma causa genética para nem achei uma causa genética, não é? Não demonstrei que os homossexuais nascem assim. Esse é um erro mais comum que as pessoas cometem na interpretação do meu trabalho. Então, esse autor homossexual, pesquisador, e ativista, ele é sincero em dizer que ele não pôde provar, não é, que a homossexualidade é determinada por fatores genéticos, neurais e tudo mais. Agora, para continuar aqui, eu não vou utilizar todos os dados, eu tenho mais dados aqui que eu poderia ler para você, mas eu vou deixar isso tudo disponível na apostila que nós publicaremos no blog do Na Mira da Verdade. Aqui é uma opinião de um outro autor, e aí eu vou pular algumas coisas. Ele diz o seguinte: o Dr. Judge Mormor, ele foi presidente da Associação Americana de Psiquiatria, e ele também tem uma opinião interessante sobre isso. Ele afirma o seguinte, que a não conformidade de gênero, ou seja, a pessoa não está conformando-se com o seu gênero, um homem não se conforma que é homem, uma mulher não se conforma que é mulher, induzida biologicamente, isso pode ter um fator biológico, ele diz assim, é um fator facilitador que estabelece os fundamentos da homossexualidade e não um fator determinante para a homossexualidade. Então ele diz o seguinte, que mesmo que a pessoa, por alguma questão biológica, né, possa ter uma não conformidade com o gênero, isso é um fator facilitador e não determinante para
a homossexualidade. E por isso, na opinião deste doutor, ninguém nasce homossexual. Agora, vamos para o próximo slide, que é o slide número 13, que eu gostaria de mostrar uma outra informação importante para você. Isso ainda está na questão de que se já nascem homossexuais. Exatamente, amigo Tita, exatamente isso. Ok. Olha bem, esse próximo slide aqui, número 13, apresenta aqui um pensamento muito interessante. Com base nesses estudos que eu apresentei para você, Dr. Niccolò diz o seguinte: há muito trabalho a ser feito para informar corretamente os formadores de opinião de nossa cultura. Ele está dizendo o seguinte, que muitos formadores de opinião de nossa cultura estão muito desinformados sobre o assunto. Eles querem afirmar, não é, que a homossexualidade é algo mais do que natural na vida de uma pessoa, sendo que a ciência divide-se em relação ao assunto. Você não vê a imprensa falar sobre o transtorno de identidade de gênero, que é algo que influencia na opção, na escolha homossexual, não é? Então, infelizmente, você percebe na imprensa, não se trata o assunto de um prisma científico, mas o que você percebe na imprensa é um modo ideológico, né, tratando da questão de uma maneira ideológica, cínica, bastante distorcida, para tentar apoiar o relativismo moral. Agora, pelo menos eu estudei isso na faculdade, quando eu fiz jornalismo e quando me pós-graduei em jornalismo científico, é dever do jornalista democratizar o saber. Agora, por que muitos preferem dar parte da opinião e não divulgam a enorme quantidade de estudos científicos sobre o assunto? Ao invés de fazer um serviço para a comunidade, inclusive para os nossos amigos e irmãos homossexuais, muitos na imprensa fazem um desserviço, não democratizam o saber. E isto, obviamente, é uma pena. Agora, professor, eu queria colocá-lo na mira. Nós estamos apresentando casos científicos e tudo mais, mas eu queria ir para a próxima pergunta. A questão é a seguinte: o que a Bíblia tem a dizer a respeito da sexualidade? Olha, a Bíblia tem algumas coisas muito interessantes. Antes, eu queria só mencionar uma coisa aqui, que eu estava falando da imprensa. Sabe uma coisa, Tito, que a imprensa não informa também as pessoas? Por exemplo, a imprensa não informa aos adolescentes e aos pais uma coisa fundamental. É o que nós vamos ler agora no slide 14. Vamos ver aqui no slide 14 algo que a imprensa não tem informado os adolescentes. Por exemplo, aqui, nesse slide 14, você vai ver a opinião, não é, deste especialista, primeiro do Dr. Harley. Esse doutor explicou uma coisa interessante, que antes de eu ler o slide, ele diz assim, ó: a experimentação adolescente de atos homossexuais não indica de modo nenhum que tais adolescentes sejam homossexuais. E aí agora vamos para o slide, o que o Dr. Harvey tem a dizer para nós. Pode colocar o próximo. Em alguns casos, não se pode ter certeza se um adolescente é homossexual. Não se pode fazer um diagnóstico preciso antes dos 25 anos de idade. O que eu quero dizer com isso a você que é adolescente? Não é pelo fato de você ter tido algumas experiências homossexuais que isso determine que você seja um. Agora, a imprensa muitas vezes passa a ideia de que se você teve uma experiência, se você experimentou a homossexualidade, você já é um homossexual. Não, você não pode permitir que a imprensa diga o que você é, o que você não é. Requer-se mais tempo para um adolescente saber realmente se a orientação dele é homossexual ou não. Então, considere essa opinião do Dr. J.F. Harvey e não se permita manipular, obviamente, não é, pela ciência. Agora, vamos para a próxima pergunta que o Tito fez. O que a Bíblia tem a dizer a respeito da sexualidade? Primeiramente, a sexualidade é um presente de Deus. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 1, verso 28.
o texto diz o seguinte: Deus deu a sexualidade como um presente. Aqui é dito o seguinte: Deus os abençoou e disse-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então Deus falou o seguinte para homem e mulher, para Adão e Eva: sejam férteis, multipliquem-se. Outra coisa que a Bíblia fala sobre a sexualidade é que ela deve sim ser desfrutada pelo marido e pela esposa. Olha o que diz esse texto de Provérbios, que coisa interessante. Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendita a sua fonte, alegra-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então veja, além de ser um presente de Deus, a sexualidade é uma relação de completude entre um homem e uma mulher. Isso você vê em Gênesis 2, 22 a 24, que diz o seguinte. Qual o texto? Gênesis 2, 22 a 24, Tito. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Veja, a sexualidade é um presente de Deus e também é uma relação de completude entre o homem e uma mulher. Biblicamente, resumidamente, Tito, é isso. Agora, o que a Bíblia tem a dizer sobre a homossexualidade? Nós vimos aqui sobre a sexualidade. Agora, a Bíblia fala alguma coisa sobre a homossexualidade, professor? Afinal de contas, esse é um programa onde nós apresentamos a palavra de Deus como a única verdade. Nós temos os fatos científicos, que é para fazer o pano de fundo, dar a base para o assunto que nós estamos debatendo. Agora, o que a Bíblia fala sobre o tema? Olha, a Bíblia tem alguns textos, Tito, especiais, que eu vou deixar todos eles disponíveis na apostila, né? Não vou ler todos, mas vou mencionar e ler alguns. Primeiro, a Bíblia tem textos como Gênesis 19, 1 a 13, Juízes capítulo 19, Levítico 18, 22, Romanos 1, 24 a 27, Levítico 20, 13, 1 Coríntios 6, 9 a 11 e 1 Timóteo 1, 8 a 11. Agora vamos ler apenas 3 desses textos. Tu me ajuda a ler alguns, Sim, Tito? pois não. Ó, eu vou pedir, Tito, que você leia. O primeiro texto você vai ler é Levítico 18, 22. 18, 22. E aí eu vou ler Romanos 1, 24 a 27. Pois não. Quer que eu leia já? Pode ler, meu amigo. Então, Levíticos 18, 22 diz o seguinte: nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Então, a opinião bíblica, esta não é a opinião do programa Na Mira da Verdade, não é a opinião da TV Novo Tempo, é a opinião da Bíblia, é que Deus detesta ou abomina a união entre dois homens ou entre duas mulheres. Então, esse texto de Levítico 18, 22 é claro. Já Romanos 1, 24 a 27 chega a dizer que a homossexualidade, mesmo que Deus ame muito e respeite e compreenda a inclinação homossexual, Deus compreende, Deus ama, Deus se preocupa, ok? Deus entende você. Agora, Deus considera a relação homossexual como antinatural. Isso é de acordo com a Bíblia. Então diz aqui Romanos 1, 24 em diante: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as suas relações naturais por outras contrárias à natureza. Olha, ele fala que o lesbianismo é contrário à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens,
e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então a Bíblia considera a homossexualidade antinatural. Porém, olha o quanto Deus ama o homossexual. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios 6, 11. Será que eu poderia lançar a pergunta aí? Há algum argumento a favor da homossexualidade, professor, na Bíblia? Na Bíblia não, mas assim, a Bíblia alguns se utilizam de alguns textos, mas especialmente, Tito, há argumentos a nível sociológico e filosófico bem respeitados, que nós vamos mencionar aqui até, inclusive, né? Olha o que diz 1 Coríntios 6, 9 a 11. Na verdade, nos versos 9 e 10, Paulo lista um grupo de pessoas que não fará parte do reino dos céus. E entre esses estão os adúlteros e aqueles que persistirem na prática da homossexualidade, entre outras pessoas. Agora, o lindo no texto é o amor de Deus e a esperança que Ele dá para cada homossexual. Veja o que diz 1 Coríntios 6,11. Assim foram alguns de vocês. Paulo está falando para os coríntios. Muitos coríntios foram homossexuais. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você percebeu? A salvação está disponível para você, meu amigo e minha amiga. Não importa se você seja hétero ou homossexual, Deus ama a todos. Mesmo que Deus não considere a relação homossexual como sendo natural, segundo o princípio que Ele criou para o casamento heterossexual em Gênesis 2, aqui é dito que Jesus, Ele quer, por meio da fé que você vai exercer nele, Ele quer lavar você, santificar você, preparar você para a vida e para a segunda vinda de Cristo. Então, este texto de 1 Coríntios 6,11, você precisa ter anotado na sua Bíblia, porque mostra o interesse e o amor de Deus por você, não importa a sua orientação sexual. Muito bem, professor. Será que a gente conseguiria colocar aí quais são os argumentos a favor da homossexualidade? Nós temos ainda 8 minutos e temos muitas perguntas boas aqui para colocar na mira. Temos, meu amigo. Podemos sim colocar esses argumentos. Olha, existem, de acordo com o Dr. John Stott, né, em sua obra Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, nas páginas 482 a 495, ele listou uma série de argumentos utilizados pelo ativismo gay, argumentos respeitáveis, obviamente, só que ao mesmo tempo em que ele cita esses argumentos, ele refuta esses argumentos. Então eu vou fazer esta apresentação com base naquilo que o Dr. John Stott escreveu na sua obra Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, capítulo 16. O primeiro argumento utilizado a favor da homossexualidade é o argumento da escritura e a cultura. Que argumento é esse? Argumenta-se o seguinte: já que os escritores bíblicos tinham seus horizontes limitados e não sabiam o que era, na verdade, uma orientação sexual, eles conheciam apenas parte da questão. Ou seja, eles ainda não conheciam que fora do paganismo era possível pessoas do mesmo sexo se relacionarem e terem um relacionamento compatível. Esse é o primeiro argumento. Agora, como que o Dr. John Stott refuta? Primeiramente, ele diz o seguinte: os textos em que os autores bíblicos condenam a homossexualidade, se forem analisados tendo como base a instituição divina original do casamento, esses textos comprovam, não é, que o princípio das relações heterossexuais não é algo cultural, mas é algo universal. Então, por exemplo, quando nós lemos Gênesis 2, 22 a 24, ali diz que Deus criou o homem e mulher e que Deus os uniu em uma só carne, ou seja, Deus estabeleceu o vínculo sexual entre um homem e uma mulher. Então, se você analisa os textos bíblicos sobre a homossexualidade, tendo como base a instituição divina original, em Gênesis 2, você percebe que o argumento da cultura, de que eles não tinham noção do que era orientação sexual, este argumento é destruído. Agora, vamos ver um slide 16, onde tem ali mais um pensamento do Dr. John Stott, que refuta aí este primeiro argumento. Ele diz o seguinte:
E uma vez que essa ordem, que ordem? A monogamia heterossexual, ou seja, a monogamia um homem e uma mulher, ou monogamia heterossexual, melhor, foi estabelecida pela criação, não pela cultura, sua validade é permanente e universal. Então, sendo que Deus estabelece no início, em Gênesis, a monogamia heterossexual, isso mostra que esse princípio é universal e não apenas cultural. Há um segundo argumento, Tito. Sim, olha, professor, nós vamos, o nosso tempo já está no final, nós temos apenas 3 minutos, você vai colocar mais esse argumento, eu tenho mais 4 perguntas a fazer a você que não vai dar tempo. Não tem problema. E nós vamos ter que deixar isso para um outro programa. Vamos deixar para um outro programa, mas porque eu queria que você concluísse isso daí para a gente fechar o programa de uma forma, para a gente dar uma continuidade no próximo programa. Ótimo. O segundo argumento, meu amigo, tem a ver com o argumento da criação e da natureza. Muitos pensam no seguinte, muitos alegam que se a homossexualidade é difundida entre animais, então isso significa que a homossexualidade é algo natural e que é a expressão da sexualidade de todas as pessoas. Eu não vou mencionar a resposta do Dr. Stott agora, mas eu gostaria de continuar, obviamente, no próximo programa. E quero finalizar essa primeira parte do programa de hoje dando uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. Por favor, não deixe de assistir a outra parte do programa. Você vai ver mais dados científicos, bíblicos, você vai ver as dicas que especialistas têm para dar a você e você vai ver o quanto Deus lhe ama. Não tenha este programa como algo ofensivo, nada disso. O objetivo deste programa é levar a você dados que possam lhe trazer esperança e a certeza do amor de Deus por você. E nunca se esqueça de uma coisa, o amor de Deus é maior que os nossos defeitos. Seja você hétero ou homossexual, saiba que o amor de Deus por cada um de nós é infinito. Não há problema que Deus não possa resolver, não há conflito interno que Deus não possa solucionar. E por isso eu conto com você no nosso próximo programa para continuarmos analisando de forma mais ampla este assunto que é extremamente importante, porque o nosso objetivo aqui único é ajudar você a entender a Bíblia e o que certos dados científicos têm a apresentar para lhe dar, obviamente, a esperança. Muito bem, professor. Eu queria dizer a você que nós temos ainda perguntas importantes que nós iremos abrir o próximo programa para falar sobre isso. Eu acho que vale a pena nós colocarmos em pauta esse assunto que é tão divulgado na mídia e a gente tem que dar o conceito bíblico, científico sobre o assunto. Ainda sabemos que a homossexualidade não é mais classificada na Classificação Internacional de Doenças e como ocorreu essa mudança, o que a Bíblia e psicólogos que partilham da mesma opinião bíblica aconselham ao homossexual a fazer. Possivelmente alguns pais têm filhinhos e filhinhas que têm trejeitos ou afeminado ou masculinizado e o que os psicólogos têm a dizer sobre isso e se existe realmente uma pessoa que pode ser considerada ex-homossexual. Essa e outras perguntas nós temos ainda que colocar em pauta e no próximo programa nós vamos abrir dizendo e apresentando mais uma vez esse tema. Obrigado pela sua audiência e você já sabe, professor, a gente se encontra segunda-feira que vem. Pela graça de Deus, meu amigo, Deus te guarde, Deus guarde a você, meu irmão, minha irmã homossexual. Não se esqueça que o amor de Deus por você é infinito e lembre-se que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Um abraço e até o nosso próximo programa. Aqui no programa, sendo especial ou não, sempre os argumentos, sempre as questões, sempre os debates estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!